Diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele lhe disse: isto vos ofende? O que seria se vós visse o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vidas. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam, e quem deveria o trair. Versículo 65, e ele dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai lhe for concedido. Versículo 66, desde aquele momento, muitos dos seus discípulos, repita, muito dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro, repita comigo, Simão Pedro, respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Versículo 69 e último: e nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus. Feche seus olhos aí. Pai, queremos te entregar essa noite em suas mãos. Queremos te pedir que o Senhor, Pai, venha se fazer presente em nosso meio, e que o Senhor comece a falar conosco nessa noite, Jesus. Nós queremos te entregar cada vida que aqui está em suas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá, me preste um pouco da sua atenção. Entramos em um período aqui na igreja que estamos falando sobre excelência, amém? E nesses últimos dias, Deus me fez pensar em tudo que eu venho entregando e quem eu sou nele. E nesse tipo de pensamento que eu tive, isso me confrontou muito, porque eu comecei a pensar, Paladino, em inúmeras coisas que aconteceram na minha vida, a qual Deus ele ministrou comigo que iria acontecer, e a reação que eu tive após isso acontecer. A gente tem que entender que viver para Cristo na sua excelência é entender que talvez você possa não ter nada e mesmo assim você tem tudo. O viver em excelência é você entender que Cristo é o suficiente para você. E a pergunta que eu me fiz dentro do meu quarto, quando eu comecei a refletir sobre esse texto, eu até comentei com o João, falei assim: João, pregar sobre excelência vai ser um pouco difícil, porque é um tema abstrato, sabe? Começa a abrir inúmeras portas e você talvez não saiba o que você vai pregar. E Cristo, ele veio e me deu um tema. Esse tema eu confesso para os irmãos que eu tentei mudar ele umas 6 vezes. Só que a todo momento esse tema, ele batia em mim e falava: é isso que você tem que pregar, é sobre isso que você tem que falar. Então, como diz o pastor, fala para essa pessoa que está ao teu lado, tema da mensagem: Cristo e nada mais. Repita para essa pessoa aí: Cristo e nada mais. Você já vai entender o que isso tem a ver com excelência, amém? Para entendermos o que se passa aqui nesse texto, esse texto que lemos é muito conhecido. Você já viu, já escutou louvores baseado nesse livro ou nesse texto, ou outros pregadores falando. Inúmeras vezes você já ouviu isso aqui, mas Deus ele ministrou comigo de uma forma diferente. Eu quero passar isso para vocês. Porém, para entendermos o que se passa aqui, a gente tem que entender o que se passa antes, porque todo texto tem um contexto. No capítulo 6, do seu versículo 1 ao versículo 14, vai falar sobre a multiplicação que Jesus fez. E se olharmos para a Bíblia, vamos perceber algo muito interessante aqui. Me pergunte o quê? Me pergunte o quê? Se olharmos para a Bíblia, vamos perceber que Jesus, querendo ou não,
ele já sabia o que iria acontecer naquele momento. Amém? Amém? Então automaticamente Jesus já sabia que nenhum dos discípulos tinha dinheiro ou pão o suficiente para alimentar aquela multidão. Amém? A pergunta que fica no ar, Thaís, é a seguinte: o porquê que ele pergunta se ele sabe que ninguém teria capacidade de alimentar aquela multidão? Para a gente entender um pouco o que é viver sobre a excelência de Cristo, é você entender, como eu disse no começo, que mesmo você não tendo nada, você é capaz de ter tudo se você acreditar nele. Então os discípulos, eles não tinham absolutamente nada. A Bíblia vai dizer, Cleiton, que Jesus olha para a multidão, era cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Por qual motivo? Porque eles eram invalidados naquele período. As mulheres e as crianças não se contavam. Jesus olha para os discípulos e pergunta o seguinte: qual de vocês aí tem alimento para dar para essa multidão? Vamos contextualizar isso um pouco? Será que se Jesus olhar para você agora e te perguntar se você tem alimento para alimentar uma multidão lá fora, será que temos esse alimento? O que Jesus perguntou, ele não perguntou para uma pessoa que nunca andou com ele. O que Jesus perguntou, ele perguntou para uma pessoa que andava com ele. A todo momento os discípulos estavam com Jesus. E quando ele pergunta se ele tem alimento, fica um olhando para o outro e fala: ih, tem aí? Tem, Vitor, alimento aí? Judas, tem alimento aí? Tem dinheiro para comprar pão? Tem que alimentar essa multidão. Judas olha e fala: tem dinheiro, até tem, mas não dá para comprar tanto pão assim não. É muito pão, filho, é muito pão. Parece até dia de batismo do MEI, que é muito pão que se compra, não tem condições não. Só que a Bíblia vai dizer que se levanta uma criança, que não era contada naquele período, e aquela criança, ela tinha aquilo que alimentava uma multidão. Rodrigo, ela tinha pão para alimentar todo mundo? Não, mas ela tinha pão e tinha fé naquele que estava com ele. Deixa eu te dizer algo: talvez na sua vida você esteja sendo invalidado, mas aquilo que você tem, amigo, dentro de você é capaz de alimentar uma multidão. Então deixa eu te dizer algo, levante a sua mão para começar o culto bem. Eu quero profetizar para você: seja o que for, não deixe de entregar aquilo que você tem. Venha para o culto entregar aquilo que você tem dentro de você. Vivemos em um tempo onde as pessoas vivem mais pelo nome, Uziel, do que pela essência daquilo que tem. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão mais acostumadas a viver pelo seu nome, pela fama que carrega, do que pelo alimento que pode liberar. Só que eu posso te dizer algo da parte de Deus, e não fica chateado comigo, nem me olhando com cara feia. Cristo, ele não te chamou para ter nome, amigo. Cristo, ele não te chamou para ter nome. Cristo, ele te chamou para ter alimento, amigo. Do que adianta você ter status? Deixa eu te dizer algo, irmão. Do que adianta termos status, termos seguidores, se quando for para alimentar uma multidão, nós não servimos para isso? Será que a multidão vai se contentar com os status que você carrega? Será que a quantidade de seguidor no seu Instagram é capaz de alimentar uma multidão, amigo? Deixa eu te dizer algo: sabe quem é o pão vivo que desceu do céu? Não é o seu Instagram, não é o meu Facebook. O pão vivo que desceu do céu é Jesus, é a palavra de Deus. Viver em excelência é isso. É você não ligar para os seus status e entender que a palavra de Deus ainda é prioridade na sua vida. Então Jesus, ele multiplica. Jesus, ele multiplica. E nisso que ele multiplica, a Bíblia vai dizer, Zé, que a multidão que ali estava, todos, repita para uma pessoa que está do seu lado: todos foram alimentados. Você pode repetir comigo com fé? Foram alimentados pelo alimento
daquela criança. Quando Deus for te usar, meu amigo, Ele não vai te usar pela metade. Só uma pessoa entendeu. Quando Deus for te usar, Ele não vai te usar pela metade. Todo mundo que estiver ao seu redor vai ser alimentado por aquilo que você carrega. Isso é viver em excelência. Mateus capítulo 6, versículo 24 ao versículo 27. Abre comigo aí, vamos ler a Bíblia, abre comigo. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um ou desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que comida, e o corpo mais do que vestuário? Olha a Bíblia, vamos para a Bíblia. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam os celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Se eu fosse você, eu entendi esse versículo. Não sois vós muitos melhores do que elas, mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Por que você se preocupa tanto com aquilo que você há de comer ou aquilo que você há de vestir? Por que damos tanta ênfase para os bens materiais do que para a presença de Deus? Não é o carro maior, não é o carro menor do que Deus? Não é a casa menor do que Deus? Não é a comida menor do que Deus? É Cristo e nada mais, meus amigos. É Cristo e nada mais. É por isso que vemos, pastor, pessoas que tinham grande potencial, mas trocaram a palavra pela fama. É por isso que vemos pessoas que tinham grandes potenciais em Deus, grande potencial em Deus, e trocaram a rocha pela areia. Do que adianta, amigo, você construir um grande ministério sobre areia, se a primeira chuva te desmorona? Do que adianta você ter um grande ministério, se o primeiro vento que aparece na nossa vida, nós queremos desviar? Do que adianta isso? Do que adianta seu cargo, se uma pessoa falar um pouco mais dura com você, você quer ir embora? Vocês estão conseguindo entender por que eu não queria pregar isso? Do que adianta isso? Eu estou falando de algo que eu passei, meus amigos. Eu não estou jogando indiretinha para vocês, longe disso. Não é o meu perfil fazer isso. Eu estou falando do que eu passei. No momento da minha maior dificuldade, eu virei e falei: não quero mais. Sabe o que eu ouvi? Covarde. Por que você não quer mais? Balança essa pessoa que está do teu lado aí, que está me olhando com cara de chateado. Fala para ela assim: amigo, se apega nele logo. Não tem para onde correr, amigo. Eu não queria mentir, eu não quero mentir para vocês, tá bom? Então vou ser o mais verdadeiro possível. Quem te falou que quando você aceitasse Jesus iria viver uma vida de 1000 maravilhas? Eles mentiram para você. Se prepare para viver aquilo que ninguém viveu. Se prepare para suportar aquilo que ninguém suportou, amigo. Mas sabe o que é viver em excelência? É olhar para Jesus e entender que enquanto Ele carregava uma cruz que era minha e era sua, enquanto Ele carregava e era apedrejado, era cuspido, era chicoteado, Ele não murmurou. Viver a excelência da vontade de Deus é entender que as pedras virão, mas Ele ainda é maior do que as pedras.
Eu creio que Deus, pastor, Ele tem levantado uma geração que já largou a areia faz muito tempo e se agarrou de um jeito à rocha. Você não tem mais saída, não tem para onde mais você olhar. Quando você olha para um lado, Iago, você vê Jesus. Quando você olha para o outro, você vê Jesus. Quando você olha para frente, você vê Jesus. Quando você pensa em olhar para trás, está Ele te empurrando para frente. Só tem Jesus para você. Isso é viver em excelência. Do versículo 15 ao versículo 21, Jesus anda sobre as águas. Eu já vou encerrar. Do versículo 22 ao 40, Jesus diz que Ele é o pão do céu. Do versículo 41 ao versículo 59, Jesus ele não é compreendido. E agora eu começo a pregar e já encerro. No versículo 60, as pessoas que estavam com Jesus, Arthur, isso aqui é lindo. As pessoas que foram alimentadas, as pessoas, Jaqueline, que foram beneficiadas pelo milagre que Jesus fez, essas mesmas pessoas escutam, pastor, o que Jesus estava falando e diz o seguinte: dura essa palavra? Essa palavra foi um pouco pesada. Eu não gostei muito dessa palavra que o Senhor deu, não. Os discípulos, a multidão que ouviu, foram embora por causa que não gostaram, Arthur, daquilo que Jesus disse. Se Jesus falar algo para você agora que não for de acordo com a sua vontade, o que você faz? Se Jesus falar que é melhor você ir para a direita, mas você está doido para ir para a esquerda, o que você faz? Se Jesus mandar você parar, o que vamos fazer? A multidão que foi beneficiada não pensou duas vezes, vazou. A pergunta que fica no ar, Rodrigo, é a seguinte: por quê? Por que, Iago? Por que foi embora? Só por causa da palavra? As pessoas foram embora porque as pessoas que foram embora porque estavam ali não por quem Jesus era, e sim por aquilo que Ele poderia dar. As pessoas que foram beneficiadas e perceberam que o pão acabou foram embora porque acabou o pão. Foram embora porque Jesus já tinha feito o que Ele tinha que fazer. Estavam ali pelo aquilo que Ele poderia fazer, não por aquilo que Ele era. Pergunta retórica, responda para você mesmo: o que te trouxe aqui? Você está aqui por quê? Eu estou aqui por quê? Por que a gente acredita nesse ministério? É só por aquilo que Ele pode dar para a gente? É só pelo carro? É só pela aprovação do concurso? É só pela porta de emprego? Ou é por aquilo que Ele é na nossa vida? Entenda a Bíblia. O que mais existe, pastor, e me dói muito dizer isso, e o pastor, como é um pastor de igreja, vai saber isso mais do que eu, vai poder falar disso com mais propriedade do que eu. O que mais existe no nosso tempo, o que mais existe no nosso século é crente de vidro. Não pode encostar que quebra. Não pode encostar que quebra. Se falar um pouquinho mais duro, é 3 meses sem vir para o culto. Se tirar, Uziel, se tirar do louvor, se tirar
do ministério ou do cargo, melhor dizendo, se tirar do cargo, se tirar dos afazeres da igreja, amigo, pode preparar, porque tu vai escutar muito. Está aqui por aquilo que Ele pode dar. Só que levante a sua mão. Isso é para quem tem fé, irmão. Eu não vou ficar forçando você a ter fé. Aqui existe uma geração que não está nem aí se vai ter o carro, se vai ter a casa. Os bens materiais são muito legais, sim. É muito bom você ter um carro, é muito bom você ter uma casa. Porém, melhor do que isso tudo é você poder olhar para o lado e entender que Ele ainda está contigo. Só que eu gosto muito de Jesus, Wellington. Jesus, Ele olha e fala assim, Cauã: a palavra que sai é vida. Filipinho, bota a cabeça para pensar comigo. Você é um menino inteligente, eu gosto de você. Os discípulos, ou melhor, a multidão saiu de lá falando que a palavra era dura. E Jesus falou que a palavra era, vocês estão aqui? Vida. Você consegue entender que aquilo que para você é uma coisa, para Jesus é totalmente diferente? Você consegue entender que aquilo que para você pode ser ruim, para Deus é muito bom? Vem cá, quantos aqui querem passar pelo deserto? Se eu perguntar isso, se eu vier aqui profetizar, você vai passar pelo deserto, nego me repreende, fala: está repreendido, Rodrigo, que isso? Só que você lembra do que Jesus, ou melhor, você lembra do que Deus fez com João Batista? Lucas capítulo 1, versículo 80, e o menino crescia e se fortalecia no palácio. É no palácio? E o menino crescia e se fortalecia no aquilo que para você pode ser ruim, meu amigo, talvez pode ser a porta de entrada do seu ministério. Está disposto? O Vitor ministrou isso ontem. Você está disposto a sair do lugar de ascensão para pregar para uma pessoa? Você está disposto? Viver em excelência é ter coragem. Vamos voltar para o texto. Sabe por que as pessoas deixaram? Porque estavam ali por aquilo que Ele poderia dar, Zé. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Jesus vai muito além de tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que você almeja, Jesus vai além. Ele é muito além disso tudo. O que eu estou querendo te dizer nessa noite, não é que Jesus não pode te dar um carro, não é que Jesus não possa te dar uma casa. Pelo contrário, Ele pode sim. Mas você tem que entender que Jesus é muito maior do que a concessionária que você vai lá buscar teu carro. Você tem que entender que Jesus é muito maior. Rodrigo, eu estou com muita dor. Jesus, Ele pode te curar mesmo, mas porém você tem que entender que Ele é muito maior do que a dor que você está sentindo. Os outros discípulos ficaram. E Pedro, isso aqui você tem que entender. Você tem que entender. Jesus olha para os discípulos que estavam com Ele, porque Jesus, Ele conhece aquilo que passa no nosso coração. Amém, irmãos? Você crê nisso? Glória a Deus por isso que você crê. Lucimar, Jesus já conhece o que passa no nosso coração. Quando Ele olha para os discípulos, Ele olha e faz a seguinte pergunta: vocês aí, quer ir com eles? Vocês que andam comigo, que falam a mesma língua do que eu,
Quer ir com eles? Jesus perguntou isso para quem? Para quem? Só que uma pessoa toma a frente. Tiago, essa pessoa nem quis saber que Jesus falou com os 12. Ele olhou e falou assim: vem cá, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Olha a pergunta, olha a pergunta. Pedro, ele responde Jesus com outra pergunta. Ele vira e fala assim: vem cá, para onde que eu vou? Eu não tenho mais para onde ir. Para quem iremos nós? Aí ele completa: se só tu tens. A palavra, Rodrigo, Pedro falou isso porque amava muito Jesus? Também. Mas quantos aqui conhecem a história de Pedro? Lucas capítulo 5, versículo 11. E Pedro, deixando a rede, o barco, largou tudo. Largou tudo e o seguiu. Sabe o que Pedro está falando? Depois que eu encontrei o Senhor na minha vida, o barco não me preenche, a rede não me preenche, amizades não me preenchem, relacionamentos não me preenchem, bebida não me preenche, cigarro não me preenche, porque eu encontrei o Senhor. Depois que eu encontrei o Senhor se tornou prioridade. Então para quem iremos nós? Só tu tens a palavra. Só Ele tem. Só Ele tem. Tudo aquilo que você for procurar no mundo é momentâneo. Só Ele pode te dar a paz eterna. Sabe o que é você ter vida e vida em abundância? Ou melhor, sabe o que você é ter vida eterna? Não é você viver por muito tempo, é você viver para Ele. Pedro, ele fala: para quem iremos nós? Eu não tenho outro lugar, eu não tenho outro lugar. Eu vou falar sobre excelência, espero. Rodrigo, onde é que está a excelência nisso tudo? A excelência está em você entender que Cristo é o suficiente para você. Viver na excelência de Cristo é entender que Ele é o suficiente para você. Talvez eu tenha saído da minha casa só para te dizer isso. Talvez entraram pessoas aqui com a expectativa de ouvir somente isso. Ele é suficiente. E eu posso te dizer por que Ele é suficiente? Porque Ele supre tudo aquilo que você quer. Você lembra quando Ele virou e falou assim: Moisés, vá até o faraó e fala que o eu sou, o eu te enviou. Moisés olha e fala: eu sou. Como assim? Moisés, fala para ele que eu sou o que? Sabe qual é o significado de eu sou o que sou? Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou o que sou significa eu sou aquilo que você precisa. Sabe naquele momento em que você estava sozinho no seu quarto, você precisava de um abraço? Ele era. Sabe naquele momento que mais dificuldade na sua vida, que você olhou para um lado, olhou para o outro e não viu nenhum amigo? Ele era. Sabe naquele momento que você perdeu alguém que você amava demais e não via mais ninguém para preencher um buraco no seu coração? Ele era. E deixa eu te dizer algo, Ele não somente era, Ele continua sendo, porque Ele era o mesmo, Ele foi o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele não muda. Ele não muda. Do que
adianta você ter tudo e não ter Cristo, amigo. O tudo que você tem se torna nada. Se você tem tudo e ao mesmo tempo não tem Cristo, tudo que você tem se torna nada. O Evangelho não é sobre você conquistar as coisas. Desculpa te desapontar, tá bom? O Evangelho é sobre fazer a única coisa que vale a pena: viver para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu para os que o vivem, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Ele morreu para que você e eu entendam que a nossa vida não é mais nossa. Eu posso te dizer algo: livre-arbítrio. Livre-arbítrio para quem? Não vivo mais eu, mais? Não vivo mais eu, mais? E se Cristo vive em você, você tem que andar pautado naquilo que Ele fala, naquilo que Ele pensa, segundo os passos dEle, segundo o caminho que Ele quer, porque não vive mais você, mas Cristo vive em você. Isso é excelência. Você está disposto a largar as suas vontades para viver aquilo que Deus quer? Isso é excelência, meu amigo. Existem pessoas que têm uma vida financeira ótima, um ótimo emprego, têm tudo o que quer, mas ao mesmo tempo não são felizes, não têm prazer de viver. Sabe por quê? Porque não tem Cristo junto com ela. Quantas das vezes nos pegamos nessa situação de ter tudo que almejamos e ao mesmo tempo se sentir triste? Quantas vezes você levantou e falou: nossa, eu não quero mais levantar, eu quero ficar deitado, eu não quero sair do meu quarto? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Só que eu posso te dizer algo: foi a última vez que aconteceu isso. Você vai sair daqui hoje, não é porque eu estou pregando, longe disso, mas você vai sair daqui hoje totalmente transformado pela glória de Deus. Que haja em você uma renovação de mente agora, e que você entenda que Cristo é o suficiente, Cristo e nada mais. A gente tem que aprender com Moisés: eu só saio daqui se a sua presença for comigo. Tem um povo aqui que sabe por que você, a maioria das pessoas vieram uma semana, ou vão vir uma semana inteira para a igreja? É porque você entendeu que se você soltar ele, amigo, já era. Você tira a força da onde não tem força, mas você não deixa de adorar a Deus, porque você entende que se você parar de adorar, você desmorona. Eu prometi algo para mim mesmo, eu não quero que você prometa isso para você. Estou falando de mim. Eu prometi algo para mim, e eu falei que desse culto em diante, nada vai poder me abalar. Amigo, venha o que vier, sofra o que tiver que sofrer, mas viva a obra de Deus de um jeito intenso, que você viva com intensidade aquilo que você tem que viver. O Tiago um dia disse, e eu guardei essa palavra no meu coração: você só tem uma vida para queimar, faça dessa vida a melhor vida possível. Se tiver que adorar, adore. Se tiver que se rasgar, todo que se rasgue. Se tiver que pular no chão, que pule. Se tiver que se pendurar, que se pendura. Mas não deixe de adorar.